Havendo quórum regimental, declaro aberto a 11ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço aos deputados na presente reunião. Deputado Cadorim está online, deputado Pepe Colasso, deputado Zilli, deputado Caramori. Agradeço também a presença do delegado-geral, Dr. Ulisses Gabriel, e a perita-geral, doutora Andressa Fronza, que peço para a assessoria que providencie algum lugar na mesa, por favor. Por favor. Obrigado por vir, né? Um cafezinho? Um cafezinho para você. Doutor, por favor, pode sentar aqui. Obrigado por vir, tá? Agradeço também os presentes que acompanham a sessão e também os que nos acompanham ao vivo pela TVAL. Submeto em discussão a ata da 7ª e da 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as atas das reuniões anteriores. Ordem do dia. Requerimento de minha autoria de número 210/2023, o qual solicita realizar o convite do delegado da Polícia Civil, Dr. Anselmo Firmo de Oliveira Cruz, titular da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria de Investigações Criminais, para comparecer em reunião ordinária desta Comissão de Segurança Pública, em data, hoje, a fim de prestar informações a respeito da ação exemplar na investigação e operação que resultou na recuperação de uma criança vítima de sequestro. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Senhores, eu peço desculpas, por hoje a gente botou em requerimento em votação e hoje mesmo a gente já construiu, sabendo da aprovação do nosso requerimento, já construímos, então, o convite para que as pessoas do nosso requerimento estivessem presentes. Agradeço novamente a todos que vieram nos acompanhar a nossa sessão para falar desse importante tema. E convido, então, o doutor Anselmo, que está presente já na LESC, para poder sentar-se conosco aqui na mesa de reunião. E vamos, então, dar início à fala, então, doutor, que você possa explanar um pouquinho daquilo que ocorreu na cidade de Criciúma, bem como falar também um pouco do trabalho de vocês lá no departamento. Então, com a palavra, doutor Anselmo Firmo de Oliveira Cruz. Okay. Bom dia, excelentíssimos deputados. Bom dia, excelentíssimo delegado-geral, doutor Ulisses. Perita-geral, doutora Andressa Fronza. Quero cumprimentar aqui todos os demais presentes, o amigo, o deputado delegado Egídio, que não é da comissão, mas especialmente a todos os policiais que estão, civis e científicos, e destacar a minha equipe da Delegacia de Roubos e Antissequestro, da nossa Diretoria Estadual de Investigações Criminais da DEIC. Eu queria começar, deputado, com uma notícia que reflete um pouco da complexidade e da dificuldade de trabalhos no meio policial, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Ontem foi veiculado pela mídia internacional que na Scotland Yard, a polícia da cidade de Londres, mais de 300 policiais entregaram as suas armas de fogo porque um colega foi denunciado pela Procuradoria em razão de uma situação de abordagem de um cidadão, que ele acabou sendo alvejado e morto por uma arma de fogo. Só para entender, uma situação complexa, de alto risco, onde houve resistência em uma abordagem, um policial da Scotland Yard acabou efetuando o disparo e, por conta disso, responde agora pelo crime de homicídio. Em solidariedade, mais de 300 policiais
daquela cidade entregaram as suas armas de fogo. Nós estamos falando de um país onde quase não se usa arma de fogo, e na Scotland Yard, de 34 mil policiais, apenas 2.500 usam arma de fogo. Isto é, mais de 10% se sentiram ameaçados, de algum jeito constrangidos e assustados com o risco de responsabilização, né, pelo fato de fazerem uso dessa arma. Por que eu falo isso? Porque muitas das situações que a sociedade em geral, que a mídia veicula, pensam que o risco do policial está apenas em levar um tiro, que o risco é apenas uma situação inerente ao cargo, mas aqui o que eu quero demonstrar agora é que todos nós, policiais, civis, científicos, fizemos um concurso público. Mas para algumas coisas que nós nos propomos a fazer, para algumas coisas que nós nos arriscamos fazer, não é a mera assunção de um cargo que faz isso. A atividade de investigação, e toda a minha equipe aqui, ela é voluntária para se colocar nesses cenários, ela, sem dúvida alguma, extrapola aquela função pública simplesmente de, muitas vezes, cumprir um horário, de se fazer a jornada diária, enquanto que, como não foi diferente agora no episódio do sequestro de uma menina de 11 anos de idade, acontecido na cidade de Criciúma, existe uma dedicação e um empenho que são extraordinários. E mais do que isso, existem riscos que são, muitas vezes, mais comuns até do que a chance de ser alvejado, de ter um confronto armado, de sofrer um disparo. Eu falo sempre, e o delegado Ulisses já ouviu esse discurso antes, né, que a tomada de decisão, não só de equipe, mas a tomada de decisão de cada policial, ela é muito mais arriscada, ela é muito mais complexa. E por que isso? Porque a gente pode ter um policial que responde simplesmente a um processo criminal por conta de uma situação de homicídio. Nós podemos ter um policial que corre o risco de deixar a sua família desassistida, e aqui eu quero aproveitar, não posso deixar de passar a oportunidade, para ressaltar que a previdência dos policiais civis de Santa Catarina, ela foi, e científica antes, foi vilipendiada anteriormente. Então, quando um policial se coloca numa situação de risco, e isso não é só de confronto, mas é de qualquer ação, decidir se invade um local para resgatar um refém ou não, se promove uma abordagem de uma pessoa suspeita ou não, ele corre o risco, inclusive, de deixar a sua família desassistida. E é isso que muitas vezes a sociedade não enxerga. Um policial responder a um processo criminal pode significar o fim da carreira dele. Ele não vai se colocar mais numa situação de risco, ele não vai extrapolar aquilo que é exigido da sua função, se ele tiver, né, literalmente com a corda no pescoço por uma situação, independente de ser condenado ou não. Então, eu queria destacar que quando, e assim como aconteceu em Criciúma, temos uma situação crítica, né, e é isso que se trata dentro da segurança pública, né, os eventos críticos, onde vem o gerenciamento de crise, existe um empenho e uma dedicação de todos os policiais que laboram nessa situação que extrapolem muito qualquer função pública. Extrapola no sentido de dedicação e extrapola no sentido de empenho e assunção de risco para qualquer situação dessas. Então, como tivemos, num primeiro momento, noticiado, né, agora falando especificamente sobre o caso, noticiada a situação de uma extorsão mediante sequestro de uma menina, né, de 11 anos de idade, o que por si só já eleva ainda mais os riscos e a sensibilidade de um caso. Né? Não estamos falando de uma pessoa adulta, estamos falando de uma criança sendo mantida em cárcere, e quando falamos tecnicamente, isso significa correndo risco de morte, né? Havendo efetivamente uma situação complexa por ela. Não foi menos extraordinário do que vários outros casos, mas ainda mais comoção, né, quando temos que agir diante de uma situação, um cenário desses de pressão. E por conta do imediato acionamento da nossa Delegacia de Roubos e Antissequestro, através da DIC de Criciúma, né, temos que referir isso, um trabalho de empenho também dos policiais locais, e em parceria com a Polícia Científica,
uma série de providências passaram a ser tomadas, né? E, como eu explico sempre, em duas frentes diferentes, que é algo que desafia ainda mais quando estamos diante de um crime de extorsão mediante sequestro. Uma função nossa é a de polícia judiciária, a de apuração de um crime, a identificação dos seus respectivos responsáveis e levá-los à justiça, né, mediante a coleta de indícios suficientes. E a outra frente é a questão do gerenciamento de crise, que é a preocupação em resgatar esse refém o mais rápido possível, poder garantir que ela volte à segurança da sua família e, no curso, diminuir o risco de vida que ela está correndo. Então, são duas frentes paralelas de trabalho. Delegado, posso só interromper rapidamente? Primeiro, para fazer até uma indagação e aproveitar a oportunidade para te explicar um pouco mais sobre esse assunto, porque até eu fui pego de surpresa na época do sequestro e eu tive uma orientação por parte de vocês de fazer a exclusão de publicações sobre o assunto. E aí, quando a gente começou todo mundo acha que está ajudando, né? Publicizar sobre o assunto, falar, mostrar a foto da menina, enfim. E eu fiz isso também, logicamente, pensando que estava ajudando. Aí veio a orientação de que isso não era legal, não era bom. E a gente, então, começou a fazer a remoção e orientar essa remoção. E muitas pessoas depois vieram, aconteceu um negócio, ninguém está falando. Né? As pessoas ficavam surpresas porque a gente não estava publicizando, não estava falando sobre o assunto, que achavam que nós estávamos de descaso com a situação. Então é importante, se o senhor puder falar também sobre essa situação, até onde é bom, até onde, que tipo de ajuda as pessoas podem dar nesse sentido, porque a preocupação era, vamos expor a foto da menina, se alguém encontrar, vai trazer alguma informação importante. Então seria isso. E também para destacar aqui a presença do deputado delegado Egídio, que está conosco na reunião, e convidar o perito superintendente regional Jones, para poder também se sentar à mesa e fazer parte aqui conosco na comissão, por favor. A palavra. Exatamente, deputado. Hoje é um desafio a questão das redes sociais, porque antes delas era um consenso nos meios de imprensa, uma questão de ética, inclusive, dos meios de imprensa, que situações de extorsão mediante sequestro não fossem noticiadas pela mídia, né? Isto porque toda a movimentação, tudo que está sendo trabalhado, não só pela polícia, mas até pelos criminosos, enfim, acabava tendo uma publicidade e isso faz com que aumente o risco. Com as redes sociais se torna um desafio. Então, temos dois cenários distintos. Um é a veiculação, digamos assim, do desaparecimento. Né? De algum jeito, aquela criança acabou sendo levada, desapareceu, não se sabe o que aconteceu. Porém, outra frente, digamos assim, é a questão de divulgação de tudo que está sendo feito de todo o trabalho policial. E isso, de maneira alguma, pode acontecer. Eu faço sempre a comparação com um jogo de cartas. Quando estamos jogando, ficamos com o jogo na mão, o nosso oponente não vê o que está acontecendo. O que muda quando nós baixamos o jogo, nós mostramos as nossas cartas. Isso faz com que haja uma defesa maior, com que haja uma estratégia do outro lado, que, como muitas vezes acontece, faz aumentar o risco para aquela pessoa que está sendo mantida refém. Então, daí o esforço, muito difícil hoje em dia, com a veiculação em redes sociais, quase que desenfreada, de se conseguir cessar qualquer tipo de veiculação sobre um tipo de crime como esses. Mas, em compensação, de maneira alguma, o trabalho, a recomendação é sempre essa, de maneira alguma, o trabalho feito pelos órgãos de segurança pode ser veiculado. Isso, independente de qualquer vaidade ou independente de qualquer preocupação institucional, o que acarreta é um aumento de risco para aquela pessoa que está sendo mantida refém. E quando a gente fala aumento de risco, pode simplesmente significar mais tempo para que seja resolvido o caso. Se nós temos um intervalo de 24 horas com a pessoa correndo risco de vida, se isso passar para 36 horas, ela correu mais risco de vida. Então, o que se busca sempre, o empenho e com a dedicação de todos os policiais envolvidos, é resolver, é poder fazer cessar aquela situação de risco de vida o mais rapidamente possível. Então, daí a nossa orientação a todos os meios de imprensa e até, enfim, a todos que detêm perfis em redes sociais, que algumas coisas não podem ser veiculadas sem freio.
né? Essa foi a grande preocupação ali, a orientação, e sabemos, né, da capacidade de informação, né, que o deputado tem, e a preocupação, por outro lado, né, com tudo que acontecia na cidade de Criciúma, mas esse é a forma técnica, né, muitas vezes difícil, sob pressão, sobre não compreensão de várias pessoas sobre como dever agir, né, como ter mais sucesso ou mais chance de sucesso, que felizmente tivemos ali com a situação da menina voltando à sua família em questão de 24 horas. Obrigado, doutor Anselmo. E eu queria também aproveitar a oportunidade, passar a palavra para o perito superintendente regional Jones, para falar um pouco, Jones, do trabalho que vocês prestaram nessa questão específica do sequestro. E eu estive lá visitando e me surpreendi, porque as pessoas não têm conhecimento do trabalho que o antigo IGP, hoje Polícia Científica, faz. Ainda comentei contigo, né? Eu só sei que eles existem quando estão num acidente, a gente já sabe que alguém morreu ali, né? As pessoas não têm conhecimento do trabalho que vocês fazem, né? Eu não sei até onde vocês podem conversar sobre o assunto, mas eu quero deixar a palavra aberta também para que tu possa fazer uma participação e falar um pouco da importância da polícia científica para os processos investigativos. Obrigado. Bom dia, senhor deputado. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, perita-geral Andressa. Bom dia, delegado-geral Ulisses. Bom dia a todos os presentes. Eu queria começar a agradecer a oportunidade, né, o convite para vir aqui fazer essa conversa, essa homenagem, né? E eu inicio a minha fala falando sobre o papel da polícia científica, né? Até para, acredito que mais pessoas não conheçam o nosso papel. Nós somos os responsáveis, né, para a produção da prova técnica. E a gente, nesse quesito, a gente abrange 3 fundamentos principais, 3 pilares principais, que é a materialidade do crime, onde que seja numa pedra jogada numa janela ou num sequestro de uma menina de 11 anos lá na nossa cidade, tem profissionais, né, que atuam para materializar esse crime. E também na dinâmica deste. Né, o nosso Código Penal ele tem diversas nuances, né, agravantes, e identificar como foi a dinâmica para depois, no decurso da persecução penal, seja feita um enquadramento correto da legislação, é muito importante. E nesse caso do sequestro, uma coisa muito importante também foi a questão da autoria, buscar os vestígios, né, que foram deixados por esses criminosos, né, seja pelos mais diversos vestígios, desde papiloscopia, DNA, enfim. Até quero fazer um agradecimento ao perito Alexandre, que está aqui também, que é o chefe do setor de papiloscopia, que atuou muito, junto com todos os outros servidores nossos, né? E em nome dele agradecer todos os servidores, não só da SRCRI, porque foi um trabalho conjunto, que não foi só a atuação de Criciúma, junto com a orientação da perita-geral Andressa, do perito-geral adjunto Douglas. Joinville também atuou, Florianópolis, foi feita uma gama de uma rede, né, orientada pelos nossos superiores, para realizar todo o procedimento de vestígios, porque essas cenas de crime elas são muito complexas e muito grandes. Então, todo esse apoio nos auxiliou com que a gente conseguisse dar uma pronta resposta já, né, no que compete à polícia científica, já no primeiro dia. E acho que isso aí é muito importante também, essa relação que a gente teve com a Polícia Civil, né, essa troca de informações desde o começo. Né, eu tinha muito contato com o delegado Yuri lá também, com o delegado Anselmo. E acredito que essa integração entre as forças, até chamar assim, as duas forças aqui, para a gente expor isso para a sociedade, expor nosso papel, é muito importante. E a gente sempre fica à disposição. Claro, a gente nunca quer que casos como esse aconteçam novamente, né? Mas acontecendo, a gente vai estar lá para dar o nosso máximo
e fazer com que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Muito obrigado. E antes ainda de passar a palavra para os deputados que queiram fazer alguma indagação ou algum questionamento, ainda quero ouvir uma breve fala do doutor Ulisses Gabriel e também da doutora Andressa. Quem sabe a gente deixa primeiro para as damas e a doutora Andressa fica com a palavra no primeiro momento. Bom dia. Bom dia, deputado Gessé. Obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje nessa importante comissão. Bom dia, saúdo também a todos os nobres deputados e, de modo muito especial, a todos os policiais aqui presentes, em nome do delegado-geral Ulisses, saúdo a todos os policiais civis, em nome do nosso perito superintendente regional de Criciúma, saúdo a todos os policiais científicos aqui presentes. A Polícia Científica, como já exposto pelo nosso perito superintendente regional em Criciúma, o perito Jones, ela atua na materialização dos vestígios relacionados a algum crime, seja trazendo a dinâmica, materialidade, a autoria. E nós não queremos que situações, que crimes, que violência aconteçam, que tragédias aconteçam, mas quando acontecem, o Estado de Santa Catarina, por meio das suas forças de segurança, está preparado para dar a pronta resposta. E a Polícia Científica vai trazer esse entendimento do que aconteceu, propiciando que a investigação policial esteja solidamente fundamentada e depois os autores sejam corretamente punidos, julgados ao longo da persecução penal. A Polícia Científica é a ciência aplicada para a promoção da justiça e da cidadania, porque, além da nossa atribuição em todos os locais que deixarem vestígios de crimes, e na análise desses vestígios, nós também trabalhamos com a identificação civil em nosso Estado. Então, fazendo o documento de identidade, gerindo esse banco de dados da nossa identidade. Da parte criminal, hoje nós temos 28 áreas técnicas na Polícia Científica. Então, o que o deputado Gessé colocou é que, em geral, a gente está conhecido recolher um corpo. As pessoas conhecem pouco o nosso trabalho. Por quê? Porque nós não falamos do nosso trabalho. A gente tem algumas limitações do que nós podemos falar para a sociedade, de como a gente não pode falar como se dá a atuação da Polícia Científica, quais são as técnicas periciais que a gente usa. Mas são 28 áreas técnicas em que desempenhamos análise de diversos vestígios. Então, desde genética forense, que a gente faz a parte de DNA, a parte de necropsia, antropologia, perícias de informática forense, análise de celulares, de computadores, de redes de internet, de deep web, perícias em registros de áudio, de imagem, para a gente poder trazer a autoria de quem é a voz numa interceptação de telefônica, de quem é a voz numa interceptação ou numa gravação telefônica, quem é a face de uma pessoa que está numa câmera de segurança, balística, de que arma saiu um determinado fragmento de munição que foi encontrado no corpo. Então, são várias áreas técnicas, documentoscopia, assinatura, saber se uma assinatura foi adulterada ou não. São mais de 130 tipos de exames e laudos periciais que a Polícia Científica de Santa Catarina produz e que subsidiam a investigação feita pela Polícia Civil, subsidiam o inquérito policial e subsidiam a justiça ao longo da persecução penal. E não foi diferente a nossa atuação nesse caso da menina de Criciúma, né? Hoje a Polícia Científica está em 31 unidades em todo o nosso estado, atendendo a todas as cidades, em todo o território, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, nesse caso de Criciúma, em específico, nós entendemos que era prioridade todos os vestígios que o perito Alexandre, que era o plantonista do dia, já na madrugada começou a coletar, que eles fossem processados ao longo do dia. Então, aqueles fragmentos de impressão digital que foram encontrados nos locais de crime já começaram a ser processados e, por meio das tecnologias que possuímos, com banco de dados,
com o uso de várias técnicas, nós conseguimos já ir processando e entregando quem eram as pessoas que estavam nos locais de crime. Então, para os senhores terem uma noção, foram mais de 100 impressões digitais encontradas nos principais locais ali no primeiro dia. E esse foi mais um dos casos que realizamos, né, diuturnamente. Esse ano já passamos de 200 mil solicitações de exames periciais na Polícia Científica. Então, temos um corpo técnico pequeno ainda, diante de tantas atribuições e diante de tantas as possibilidades periciais que temos, mas todos os policiais científicos, sejam peritos, papiloscopistas, agentes periciais, trabalham com muita dedicação, com muito afinco, e é como o delegado Anselmo falou, vai além de um cargo público. As pessoas, os servidores, eles realmente querem ver o seu trabalho, querem que a justiça aconteça e, por isso, se dedicam de modo tão determinado, com tanto afinco, para que tudo se resolva, para que a gente consiga esclarecer o que aconteceu em alguma situação e quem foram aqueles autores. Além disso, então, agradeço, né, a participação aqui, deputado Gessé, e estamos à disposição, né, sempre quando tiverem dúvidas, quiserem conhecer mais nosso trabalho, e a gente reafirma o nosso compromisso de sempre estar aplicando a ciência para promover a justiça e a cidadania. Obrigada. Muito obrigado pela participação, doutora Andressa. Passo a palavra, então, agora para o delegado-geral, doutor Ulisses. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa, Maurício José Scudilarc. Gostaria também de cumprimentar os deputados Pepe Colasso, Egídio, Zé Caramori e Thiago Zilli. Hoje estamos bem seguros aqui, né, deputado Maurício? A melhor equipe mais qualificada do Estado de Santa Catarina está aqui, que é a Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC. E antes de cumprimentar individualmente cada policial civil que atua nessa unidade, eu gostaria de cumprimentar o nosso delegado-geral adjunto, o doutor Nilson, que está aqui, o nosso diretor da DEIC também, delegado Daniel Safortes Regis, cujo plenário da Assembleia leva o nome do vô dele, deputado Osni Regis, e também o delegado Marcelo Sampaio Nogueira, que atua no gabinete junto com a Thaís. Cumprimento também o Simpol, que está aqui presente, sempre representando a classe dos policiais civis, e dirijo uma fala específica para o doutor Anselmo, para o Mesquita, para o Gil, para o Tiago, para o Anderson, para o Alisson, para o Chico, Ângel, e fechou, e Bruno. Muito obrigado a todos vocês pelo relevante serviço que prestam. É importante também, deputado Gessé, citar as pessoas que trabalham no Cyberlab da Polícia Civil de Santa Catarina, que apoiaram essa empreitada. O Cyberlab foi uma inovação do governo Jorginho Melo em prol da investigação e da inteligência policial após os ataques que aconteceram em Blumenau. Quero também citar a importância dos trabalhos dos policiais civis da Central de Plantão Policial de Criciúma, da DIC de Criciúma, que foram os primeiros a atender a ocorrência. O trabalho da Polícia Civil no governo Jorginho Melo tem sido pautado pela melhoria da qualidade no atendimento do cidadão catarinense. Deputado Egídio, esse é o nosso grande objetivo, temos muito a evoluir. O deputado Maurício, que foi já nosso delegado-geral e fez parte da construção de uma polícia cada vez mais eficiente, e linha dura contra a criminalidade. Então, o nosso trabalho na Polícia Civil de Santa Catarina tem sido pautado em buscar atender melhor a população catarinense e atuar com muita dureza contra a criminalidade, e o governador tem pedido uma integração eficiente dentro da Polícia Civil, entre as carreiras da Polícia Civil, e tem pleiteado também uma integração entre as forças de segurança. A Polícia Científica tem sido uma parceira da Polícia Civil nessa empreitada contra o crime, tal qual o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Santa Catarina. E o governador pediu para irmos além, buscarmos sempre uma integração com os poderes constituídos, com o Ministério Público, e em especial na persecução penal, com o Poder Judiciário e o Ministério Público de Santa Catarina. E com a Assembleia Legislativa, e tem dito que as portas
do Poder Executivo têm que estar sempre abertas para os deputados, Thiago Zilli, porque são os legítimos representantes do cidadão catarinense. Vocês trazem para nós os anseios da população catarinense. Por isso que o nosso objetivo é sempre estar de portas abertas. Aprendi que a Delegacia Geral tem portas, mas não tem tramela, deputado Maurício, para atender da melhor forma possível todos os deputados, Zé, de todas as regiões de Santa Catarina. E dizer que, com muita satisfação, Santa Catarina hoje tornou-se um estado referência nacional em segurança pública, é o estado mais seguro da nossa federação. Nós conseguimos equilibrar o número de violências contra a mulher que ensejaram mortes, está estabilizado o índice. Nós diminuímos os índices de homicídio em quase 4%, de latrocínios em quase 78% e de lesões corporais seguidas de morte em 7,69%. Salientando, deputado Gessé, que esse ano esses policiais civis e os demais policiais civis de Santa Catarina aumentaram a produtividade de mandados de prisão em 57%. Já se prendeu nos 8 primeiros meses do ano mais do que no ano passado inteiro. Mais do que 2021, mais do que 2020, mais do que em 2019. E os mandados de busca e apreensão na casa de criminosos aumentaram em 55%. Então nós temos aí mais de 5 mil mandados de busca e apreensão cumpridos na casa de criminosos. Isso demonstra que a Polícia Civil está na casa do criminoso, marcando em cima como um cabeça de área, né, que está marcando em cima do atacante. E isso é de suma importância porque o governador Jorginho, deputado Gessé, ele semanalmente pergunta como estão as coisas e tem sido um parceiro ombro a ombro dos policiais civis, como nunca antes na história de Santa Catarina isso se observou. É importante salientar essa parceria do governador Jorginho, que tem algumas preocupações e viu que no último governo nós não tivemos nenhum concurso para a Polícia Civil, deputado Pepe Colasso. O último concurso para delegados foi em 2014, o último concurso para psicólogos foi ainda na gestão do delegado Maurício, lá em 2010, e o último concurso para agentes e escrivães foi em 2017. Então nós estamos com um apagão de mão de obra da Polícia Civil catarinense, o governador Jorginho já autorizou um concurso, nos próximos 15 dias vamos lançar um edital para contratar delegados e psicólogos, e há 50 unidades policiais em Santa Catarina sendo delegados. Porque nós tivemos, como eu disse, um apagão de mão de obra em razão da ausência de concursos públicos, que é uma realidade que se aplica também à Polícia Científica. Então foi um abandono o que tivemos na segurança pública, não só de efetivo, mas de investimentos, e o governador Jorginho já investiu mais de 40 milhões de reais nesse ano em estrutura para a Polícia Civil de Santa Catarina. Por isso que eu digo, estou na Polícia Civil desde 2007, passei vários governos e é o melhor governador para a segurança pública de Santa Catarina. E viu, deputado Anselmo, o quanto ocorreu uma diminuição de produtividade em 2020 e 2021, quando foi aprovada a reforma da Previdência, que garantiu direitos à Polícia Militar e tolheu direitos à Polícia Civil de Santa Catarina. Dos deputados, nós tínhamos uma parceria muito importante com o deputado Gessé naquela oportunidade, os outros 4 que estão aqui não estavam aqui, e a gente pede que vocês, junto com o deputado Maurício, vice-presidente, resolvam essa situação que atingiu aí uma parte dos policiais civis de Santa Catarina. Então, é um pleito que eu faço em prol da Polícia Civil de Santa Catarina. O governador Jorginho é sensível à temática e é apenas não um reconhecimento, mas uma retomada de algo que já existe. 23 estados da federação garantiram já esse direito aos policiais civis e Santa Catarina foi na contramão, não sei por que motivo, não sei se foi por conta da Operação Oxigênio, que ensejou aí o indiciamento de um número de pessoas envolvidas com a gestão estadual passada, mas ocorreu um processo aí de ataque à Polícia Civil de Santa Catarina, diferente do que acontece nesse governo, cuja decisão do governador é determinar que a gente faça as operações doa quem doer. E aí o governador Jorginho tem dito, eu tenho 30 anos de vida pública, deputado Gessé, e nunca tive um rolo e não é agora que eu vou querer ter. Então o governador tem sido esse parceiro da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros, e contamos com cada um de vocês aqui na Assembleia para buscarmos de volta esse nosso direito e agradecer, deputado Gessé, pelo seu reconhecimento em prol da Polícia Civil. O senhor é um parceiro da segurança pública, inclusive já indicou uma emenda essa semana aí em prol da DEIC, que será muito bem empregada
na situação envolvendo aí a segurança pública catarinense. O deputado Egídio também já deu esse encaminhamento. E a gente agradece a todos vocês e dissemos, a Polícia Civil está aqui para tornar Santa Catarina uma referência internacional em segurança pública junto com as demais forças de segurança. Esse é o nosso objetivo. Nós temos já 3 voos para Santa Catarina que vêm do exterior. Teremos mais um voo, Zé, que virá do Panamá, e a gente vai ter que vender Santa Catarina como estado seguro, que tem tantas belezas naturais quanto o Rio de Janeiro, mas é infinitamente mais qualificado para o cidadão vir para Santa Catarina do que para outro estado. E aqui, deputado Gessé, a linha dura contra a criminalidade vai acontecer. Esses dias me cobraram por conta do aumento da letalidade policial em Santa Catarina, que nós tivemos um aumento do conflito com criminosos e mais criminosos mortos, exatamente por conta dessa situação. Se a gente está mais na casa do criminoso, se a gente está batendo mais em cumprimento de mandado de prisão, deputado Maurício, mais o criminoso vai querer reagir a essa situação. E em Santa Catarina nós não vamos permitir, e contamos com o apoio de cada um de vocês aqui na Assembleia Legislativa para combatermos o crime. Agradecendo à Polícia Científica, ao Jones, ao Alexandre, que quando eu trabalhei no Sul, Douglas, sempre foram parceiros, nunca pouparam esforços, e agradecer cada policial civil que resolveu esse sequestro em menos de 24 horas, e quando o governador me ligou na madrugada, e eu informei ele acerca da ocorrência, e na madrugada seguinte, o doutor Anselmo me ligou informando que a menina já estava com ele, eu liguei para o governador, foi como tirar um peso do governador do estado, porque ele disse para nós na manhã, depois do sequestro, que isso era uma responsabilidade do governo de Santa Catarina devolver a criança para os pais dela. Era uma responsabilidade dele, uma responsabilidade da segurança pública, da Polícia Civil e do Estado de Santa Catarina, e isso nos motivou a trabalhar ainda mais para a resolução desse crime. Muito obrigado, deputado Gessé, muito obrigado a todos os deputados, muito obrigado a cada um dos policiais civis que aqui estão. Eu queria que eles levantassem, por gentileza, para que nós conhecêssemos aí cada um dos policiais civis que atuou nesse caso aí. Muito obrigado, Gil, muito obrigado, Chico, muito obrigado a todos vocês que não poupam esforços em combater o crime, independentemente do horário. Se acontecer um caso como aconteceu em Timbó Grande ou Santa Cecília, em 2 horas eles vão estar no local do fato, colocando o pelo no risco, né, Zé Caramori, em prol da segurança pública catarinense. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado pela palavra, doutor Ulisses. Quero também registrar a presença do deputado Maurício Scurdilac, o deputado delegado Maurício Scurdilac. E agora eu abro a palavra para os deputados que queiram deixar sua mensagem ou fazer algum questionamento. Inclusive também o delegado Egídio, o delegado Maurício, que quiserem participar, fiquem à vontade. Então, com a palavra, deputado delegado Egídio. Deputado Gessé, presidente aqui da Comissão de Segurança, demais colegas deputados, e que alegria ter tantos amigos, excelentes profissionais do mais alto gabarito do Brasil, e aqui em Santa Catarina, sendo exemplo como o estado mais seguro, que é justamente por conta da dedicação de cada um de vocês. Então, rapidamente, só agradecer a oportunidade também para me manifestar e cumprimentar a todos, sem exceção, desde a Polícia Científica, em especial carinho aos delegados de polícia, agentes de polícia, escrivães e psicólogos policiais civis, dizer do meu orgulho em fazer parte dessa categoria. E hoje o meu compromisso aqui na Assembleia Legislativa é sim com o que o meu amigo delegado Anselmo colocou, meu amigo delegado de polícia, delegado-geral, doutor Ulisses, também colocou, que a gente corrigiu o erro feito no governo passado, da nossa Previdência, da Polícia Civil, que realmente trouxe, na época, um grande desânimo para todos, inclusive para mim. Eu fiz parte daquela comissão, viemos de ônibus de Brusque na época, fechamos a ponte, fizemos toda uma mobilização. Infelizmente não foi suficiente para corrigir ou para evitar aquele erro. E no meu caso, por exemplo, com 15 anos de contribuição, eu deixei
de ter o direito à paridade, à integralidade, enfim. Então, fica aqui o meu compromisso publicamente, mais uma vez, para a gente trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, o reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação de cada um dos policiais civis de Santa Catarina. Obrigado, né? Parabéns por esse caso, mas esse é apenas mais um. Tenho certeza que também não será o último, de grande importância e de grande valia. Obrigado, presidente. Passo a palavra para o deputado Caramori. Presidente Gessé, permita-me que, indistintamente, eu saúde a todos os membros da Polícia Civil, Científica, as forças de segurança que estão aqui, todos, com todos os seus cargos, seus tempos de serviço, suas especialidades. Estamos felizes e orgulhosos por viver num estado catarinense que tem um nível de segurança elevado, reconhecido em todo o Brasil e no exterior também. E isso não acontece por acaso, seguramente acontece porque tem pessoas competentes que estão fazendo a sua parte. Quando o bicho pega, né, delegado Ulisses, a gente quer a polícia, né? Tem gente que não entende isso, né? Ninguém chama o bandido para nos socorrer. E depois esquece. É aquele momento de valorização e muitas vezes depois é pejorativamente tratado o policial, o delegado, enfim, os membros todos das forças policiais, das forças de segurança. E eu quero só registrar aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento pelo trabalho que vocês fazem como profissionais. São seres humanos que têm famílias, que correm riscos por conta de alguém que está em perigo. Eu, particularmente, se me permito, de forma muito rápida, a minha família teve um membro, meu irmão, sequestrado. Ficou 8 dias na mão dos sequestradores. Então, nós vivemos de perto um momento de angústia e de desespero, quando num telefone, ainda na década de 90, né, telefone, tentando, em algum momento, alguém rastrear para de onde vinham as ligações. Então, acompanhei durante todo esse tempo vários policiais civis de Santa Catarina e de outros estados que vieram contribuir, e acabou, com êxito, a operação sendo executada. Soltaram, mas foram presos depois. Então, eu vivi o drama de quem está ali, né, imaginando um familiar no cativeiro, imaginando o que possa estar acontecendo. E, nesse momento, você vê a serenidade, o profissionalismo e a tenacidade de um policial, um homem, uma mulher, que está tentando resolver a situação e ainda acalmar a família e usando de todas as técnicas que hoje estão tão desenvolvidas, né, e que a senhora já demonstrou aqui na sua fala na Polícia Científica, a capacidade que hoje nossas forças policiais têm de buscar, através de elementos científicos e tecnológicos, solucionar problemas. Quando o prefeito de Chapecó, durante 6 anos, e não foi diferente com o meu antecessor, o prefeito João Rodrigues, nós fizemos sempre um trabalho de parceria, Maurício Kudelark, de parceria muito forte com as forças policiais. A Polícia Civil foi aquinhoada à época com equipamento, cedência de funcionários, veículos, né, computadores, e fizemos todo o esforço possível para auxiliar, que sabemos das dificuldades que vocês têm no trabalho do dia a dia. Se puder ser útil, é com honra que faço. E, orgulhosamente, posso dizer, por onde vou, sou catarinense, de um estado mais seguro do Brasil. Parabéns a vocês. Na sequência de inscritos, passo a palavra para o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente. Rapidamente, só parabenizá-lo, né, na condução desta comissão, da oportunidade de trazer esses profissionais tão valorosos aqui para que possam relatar o trabalho do dia a dia, aquilo que vem sendo feito também na Polícia Científica, como na Polícia Civil. E aí eu cumprimento aqui a Andressa, que é a nossa perita geral, e todos os peritos, né, policiais científicos, né, de Santa Catarina. Cumprimentar de maneira muito especial o meu amigo Ulisses, né, uma pessoa que eu tenho um apreço enorme, já foi delegado regional da minha cidade. Eu fiquei muito feliz pela escolha do governador Jorginho quando escolheu o delegado Ulisses, que a gente sabe do seu empenho, da sua dedicação e capacidade de estar sendo aí o líder de todos os delegados e policiais de Santa Catarina, e prova disso são alguns episódios que já aconteceram, né, infelizmente já aconteceram, né, Ulisses, nesse teu início de gestão, início do governo, e nosso início de legislatura também, que foi o episódio de Blumenau, agora esse episódio de Criciúma, mas que também nos dão um sentimento de segurança de que nós estamos muito bem servidos por vocês, tá?
Então a gente fica muito contente, muito esperançoso de que os números vão até melhorar. Nós somos o estado mais seguro, mas tenho certeza que pela competência de vocês vão nos colocar num patamar aí de países, né, de países de primeiro mundo. Eu acho que o doutor aqui falou muito sobre a questão da angústia que às vezes um delegado ou um policial tem depois de alguns episódios que acontecem, né? Mas também talvez a profissão de vocês seja uma única também, eu vendo todos agora se levantando por ter participado desse episódio da menina de Criciúma, seja uma das únicas que também dão essa satisfação depois de todo o êxito que ocorreu na recuperação, né, dessa menina pelo sequestro. Acho que isso é algo extremamente gratificante, que são poucas as profissões que dão uma resposta tão imediata como essa. Então, eu quero aqui externar a nossa felicidade e parabenizá-los e nos colocar à disposição também. Quero registrar a presença do deputado Sargento Lima. Passo a palavra agora ao próximo inscrito, deputado Maurício Kudilac. Obrigado, deputado Gessé, parabenizar a Vossa Excelência aí pela condução da audiência, saudar aí todos os deputados, Pepe Colasso, Zé Caramori, o nosso representante do Sul, agora o Sargento Lima também presente, e o delegado Egídio que estava participando. Dizer que quando a gente ouve um relato desse, e eu quero fazer o meu relato do delegado Luiz, um relato perfeito, a gente fica muito orgulhoso da Polícia Civil, da Segurança Pública de Santa Catarina. Saudar o delegado Nilson, né, delegado adjunto, acho que é a melhor sintonia que eu vejo no governo. Fico feliz com isso, o trabalho, a junção de esforços. Saudar a Andressa. Ontem eu assisti uma série, eu peguei uma gripe, final de semana fiquei de cama. Então, que fiquei vendo de filme, série, e lá uma perita falando com outro investigador e com um policial, ela dizia, os cadáveres falam. E é isso que se diz na perícia, o cadáver fala. O perito que é competente, que tem conhecimento, analisando um local de crime, analisando a posição, o que aconteceu com a vítima, ele acaba, Thiago Zilli, esclarecendo um crime. Então, junto com uma polícia que nós temos muito orgulho, na época do Zé Caramori, era o Renatão, aquela turma ainda investigando, e hoje nós temos os Renatões aí, os nossos agentes, delegados, com aquele discernimento, conhecimento, perspicácia e com uma tecnologia ainda muito avançada. É bom que os catarinenses que usam a internet para ser valentões, né, Anselmo? Para espalhar fake news, para atacar, saibam que eles não estão em terra de ninguém, que a nossa polícia consegue identificar qualquer tipo de ameaça, de ligação, de situação que seja criada, por mais anônima que seja. Então, a gente tem muito orgulho. Eu lutei, na época, aí a questão da integralidade e a paridade. Hoje eu acho que já é uma unanimidade na Assembleia Legislativa e nós temos como resgatar isso, e é o maior reconhecimento que nós podemos dar a todos os policiais. E para finalizar, queria dizer que hoje
o Regis, o Anselmo, toda a equipe que trabalhou, a equipe de Criciúma, da DEIC, são 38 policiais, vão receber placas e certificados propostos pelo deputado Egídio e por mim, por essa atuação. Todos os senhores e as senhoras merecem. Confesso aqui que houve uma falha com o IGP, e vamos ter que fazer essa homenagem, porque foi lado a lado esse trabalho, esse reconhecimento, né? E então nós vamos fazer essa entrega, essa homenagem, na sala de imprensa às 15h30. Todos os deputados vão estar ali na sessão e a gente gostaria de convidar a todos para participar. Uma homenagem justa, merecida e que tem tanto valor para esse policial que está numa equipe de primeiro mundo. Nós temos aqui a melhor polícia do Brasil, a melhor polícia do mundo, mas que valoriza também aquele policial responsável por delegacia lá no município isolado do estado, que fica 24 horas também, como o único lá para atender, para responder, e que na hora do aperto, todo mundo sabe, todo mundo tem o delegado Ulisses no telefone, tem o Anselmo, tem a Andressa para fazer as ações. Florianópolis teve, só a capital, entre 2000 e 2010, 1.000 homicídios. Isso é um absurdo. E ver os índices que nós temos hoje. Então, foi começado um trabalho naquela época, hoje é melhorado, mantido e melhorado, e que é orgulho para o nosso Estado. Parabéns, Gessé, por provocar a reunião. Parabéns a todos os policiais. E hoje, às 15h30, a Assembleia, em nome da população catarinense, rende uma homenagem a cada uma e cada um de vocês. Obrigado. Passa a palavra para o deputado Thiago Zilli. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando. Cumprimentar a perita Andresa, cumprimentar o delegado Anselmo, perito Jones, cumprimentar nosso deputado Sargento Lima, Caramori, presidente Sudilac, meu conterrâneo, meu compadre, doutor Ulisses Gabriel. Dizer que aqui eu acho que eu e o PP Colasso é que não somos da segurança pública, porque o resto todos são. Então vou falar como cidadão, agradecer vocês pela segurança e pelo sentimento de segurança que vocês nos propuseram, porque a gente que às vezes não tem o conhecimento técnico que vocês têm, tem orgulho de dizer e de representar e de poder defender vocês. Dizer ao meu conterrâneo, doutor Ulisses Gabriel, agradecer, porque quando a pessoa fala daquilo que gosta, Gessé, e conhece, aí a gente sente segurança até nas expressões. Então, em nome de toda a sociedade catarinense, a nossa região, em nome de seu nome, que você conhece tão bem, e quando a gente vê você defender a classe e os policiais com orgulho e com precisão, porque conhece, isso nos dá uma segurança muito grande. E é o presidente Gessé, que conhece e que é um dos representantes aqui que mais defende a polícia e a segurança, né? Delegado Egídio, delegado Maurício Kudilac, todas as pessoas aqui, em nome de Santa Catarina, muito obrigado. Pode contar com a Assembleia, vocês têm o respeito, nosso respeito, a nossa admiração. Muito obrigado. Obrigado, deputado Thiago Zilli. Então, nos encaminhando para o final, queria novamente agradecer a presença de todos vocês, dizer que vocês estão sendo bastante prestigiados. Hoje todos os deputados participaram, vocês vão ter a homenagem também na parte da tarde, e também convido a todos a ficar aqui após a sessão, para que a gente também possa fazer a nossa participação nesse sentido. Também já aproveitar que o deputado Ulisses falou, né, fez lembrar da demanda, desculpa, deputado, então, já foi deputado por um tempo aqui, mas o nosso delegado Ulisses, que mencionou e fez lembrar da demanda importante da Polícia Civil.
E na oportunidade eu me lembro que muitos nos procuraram e eu tinha um amigo aqui, que da minha confiança, da nossa confiança, né, do Sargento Lima, que era o Bruno Souza. E naquela oportunidade ele era irredutível, né, em ajudar o projeto do deputado Maurício Scurdilac, que eu tive o prazer de poder colaborar. Mas as pessoas, sabendo que ele era meu amigo, vinham falar: pô, o deputado Bruno lá, será que tu não consegue convencer ele? E até um amigo da Polícia Civil falou: aquele PNC, tu não consegue pedir ajuda para aquele PNC lá? Aí eu falei assim: olha, eu não vou nem pedir, porque eu conheço a índole do Bruno e a forma como ele atua aqui e o que ele tem de compromisso com o eleitorado dele. Isso é uma bandeira dele. Agora, sabe quem que é o PNC? São aqueles que estão batendo a mão nas costas de vocês, dizendo que vão apoiar, e lá na hora da votação vocês vão se surpreender com um voto contrário àquilo que vocês estão sugerindo aqui. Dito e feito, né? O Bruno Souza estava sendo honesto com vocês. Outros não foram, mas a gente teve a oportunidade de tentar lutar por vocês aqui. Acredito que hoje é uma realidade totalmente diferente, inclusive da viabilidade, da possibilidade de rever essa situação. E eu sempre digo que na segurança pública não é gasto, é investimento. Porque na educação tu tens meios, não gosta aqui, vai ali, busca aqui. Às vezes a pessoa fica milionária e nem passa pela escolaridade. A saúde também tem outras formas, tem meios, mas a vida a gente só tem uma. E é ali que a gente precisa garantir que os policiais estejam motivados e bem assistidos para fazer um serviço de excelência em Santa Catarina, que já tem, né, que já tem feito, mas a gente vai estar aqui sempre lutando por vocês. Inclusive esse espaço fica sempre aberto para vocês, todos da segurança pública, que quiserem trazer as suas indagações, os seus pleitos. A gente está sempre de portas abertas para ajudar. Tenho certeza que não somente eu como presidente, como Sargento Lima e todos os outros membros dessa comissão. Então, não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião. Até uma criança sabe acionar o sistema do alerta do